paz esteja com todos. Antes de começarmos, vamos estabelecer uma regra para compreendermos o real sentido da pregação. Sempre que for falado Deus, estou me referindo ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sempre que for falado Salvador, estou me referindo ao Salvador Emanuel. Justiça nossa. Qual é a razão disto? Há pessoas que não entendem o sentido da pregação. Quando eu digo que o nome profético é Emanuel, porém dentro dos textos eu menciono Jesus. Nos textos eu leio como está escrito na Bíblia, para não adulterar a Bíblia como muitos fazem. Também quero avisar as pessoas que não desprezem a Bíblia, mas que examinem seus livros constantemente, pedindo a Deus humildade e inteligência para entender com clareza o que vem da parte do Criador e do seu Filho e o que vem da parte dos homens. Como sabemos, o juízo começa pela casa de Deus. E todos nós seremos julgados segundo os seus escritos. Tema: Exame de consciência, parte 2. Naturalmente, todos sabem o que significa um exame de consciência. E é bom que diante do Criador estejamos de consciência pura. O nosso Pai justo e bom já provou o seu amor para conosco, mandando seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar, e assim nos livrar da condenação eterna. Nós sabemos que a salvação é de graça, mas o Filho do Homem pagou o preço por nós. E é bom que aqueles que esperam nele considerem isto. Sua primeira vinda foi para nos resgatar, nos ensinar e nos preparar para o dia que ele retornar para fazer a colheita que será sua segunda vinda. E então ele virá como o reto juiz, tirando as dúvidas dos incrédulos. Só para lembrar, quem está em dúvida está condenado. Vamos ler o texto Mateus 11 verso 5. Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: Porventura, nós também somos cegos? Afirmou-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não seríeis culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. É do conhecimento de todos que nenhuma religião prega e pratica os 4 evangelhos, porque a salvação é prática. E os 4 evangelhos são os ensinamentos do nosso Salvador profético, o Emanuel. É com pesar que digo isto, que quem não pratica os 4 evangelhos é velado e declaradamente inimigo do Salvador. Nada digo sem provar. Confira. Quem não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Mateus 12 verso 30. Estas são as palavras do nosso Senhor e Salvador, aquele que nos justificará diante do seu Pai. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, se vocês estão admirados com a minha pregação, eu que sou um homem comum, então ouça o mensageiro enviado para nós pelo nosso Salvador, o apóstolo conhecido como Paulo. Lembre-se que ele foi enviado pelo nosso Salvador. Isto aconteceu em um encontro que ele teve com o Salvador no caminho de Damasco. Quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante, doentio por questões ociosas e contendas de palavras. Daí se originam a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas injustas, os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade.
porém quando acompanhada de espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. 1 Timóteo 6 verso 3 ao 7. Meus amados irmãos, com todo este conhecimento, creio que já é o suficiente para que cada um faça seu próprio exame de consciência, para chegar às suas próprias conclusões e saber em que lado você está. Se está do lado direito do Filho do Homem, isso é, salvo; do contrário, estará do lado esquerdo. Isto significa condenação, visto que para o grupo da direita ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25 verso 34. Para os da esquerda ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 verso 41. As pessoas podem perguntar: por que o bom pastor daria tal sentença ao grupo da esquerda? Porque tais pessoas foram enganadas pelos pregadores malignos, que ensinaram que a lei e os profetas já passaram e por muito mais. Por exemplo, o Criador e seu Filho nos deram o Shabat, e os pregadores malignos pregam o domingo. Observação: este nome saiu da boca do maligno, porque o Criador fez a semana com 7 dias. E nenhum dos dias tem este nome, então sem dúvida saiu da boca do demônio. Outro exemplo: o Filho do Homem propõe morar naquele que guardar sua palavra. Confira a proposta abençoada que ele nos fez em João 14 verso 23. Porém as pessoas verdadeiramente rejeitaram, porque ainda que confessem com a boca negam com as obras, não praticando o Evangelho. Esta sentença o Salvador já anunciou: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, igualmente, se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Lucas 9 verso 26. Vejamos como nosso apóstolo João ordenou que tratassem aqueles que se opõem à sã doutrina. Segundo João 1 verso 9, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto, quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis, porque aquele que lhe dá boas-vindas, torna-se cúmplice das suas obras malignas. E da mesma forma o apóstolo Paulo nos ensina como tratar os falsos pregadores. Tito 3 verso 10. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Muitas pessoas estão em dúvida, porque os pregadores ensinam que não é para pregar a sã doutrina, e eles acreditam sem perceber que os mesmos proíbem pregar a sã doutrina, porém pregam a sua própria. Isso é uma traição dos falsos pregadores, porque eles ensinam suas ovelhas que o Velho Testamento passou. Porém, para governar suas igrejas criam leis e registram no cartório. Assim substitui a lei do Criador e do seu Filho. Como está sua consciência agora? Se pensam que o Salvador não mandou doutrinar suas ovelhas, estão muito enganados. Foi isso que ele fez durante todo o seu ministério: viver e ensinar a doutrina de seu Pai, a saber, a lei e os profetas. Depois passou a responsabilidade para Pedro. João 21 verso 16. Vamos conferir. A minha doutrina não é minha, e sim, daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. João 7 verso 16. Amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, quando se trata de salvação, o próprio Salvador nos diz que o caminho é estreito e a porta apertada. Eu sou um discípulo dele, e não posso, nem devo e nem quero desagradar o bom pastor. Mas confesso que também tenho muita dificuldade para atender suas ordens.
Porém uma coisa eu aprendi, que a minha luta é comigo mesmo, e uma coisa eu devo fazer: matar os meus desejos antes que eles me matem. Este conselho sábio eu dou para todos. Para fechar o estudo com segurança, vamos ouvir uma pregação muito forte. 1 João 3 versos 19. Desta forma, saberemos que somos da verdade, e acalmaremos o nosso coração na presença dele, pois, se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Finalizo dizendo: aquele que ama a sua vida e tem fé no Salvador e no seu Pai, e quer verdadeiramente se salvar, tudo o que tem que fazer é aguardar os mandamentos no Salvador. Vamos conferir. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14 versos 23 e 24. Aconselho que cada um tenha consciência pura diante de Deus. A paz seja com todos. Amém.